Sintonize o seu sono. Como dormir melhor e viver com mais energia. Um podcast da Renascença em parceria com a Linde Saúde. Bem-vindos ao novo podcast Sintonize o seu sono, como dormir melhor e viver com mais energia. Hoje vamos perceber os primeiros sinais de sono não reparador até ao tratamento e até mesmo ao sono saudável. Muitas pessoas podem pensar que dormem mal, seja por stress, seja isto agora se calhar é da idade. Portanto, vamos tentar perceber o seguinte: o que é que conta efetivamente como sinal, quem procurar e o que é que acontece a seguir. E por isso mesmo temos connosco a doutora Marta Drummond, médica pneumologista e especialista em medicina do sono. Muito bem-vinda. Muito obrigada, é um gosto estar aqui consigo. É um gosto também estar hoje a falar consigo e a aprender, e é precisamente isso que vamos fazer então com esta talk. Marta, deixa-me começar por perguntar, quando é que o sono começa de facto a ser um problema? Quais é que são assim, os primeiros sintomas que nos devem fazer pensar, ok, se calhar já devia ir a um médico ver isto? O sono começa a ser um problema quando não é com a qualidade que deveria ser. E começa a ser também um problema se a quantidade de sono não é a quantidade adequada. Portanto, aí começamos a ter problemas que advêm da falta de sono, da privação de sono, e advêm de termos um sono que não é reparador, não é repousante, e portanto acordamos no dia seguinte cansados, com falta de energia, com incapacidade para enfrentar o dia, para fazermos as nossas atividades, sejam familiares, sejam pessoais, sejam profissionais. Aí começamos a ter problemas de facto com o nosso sono. Mas ele dá-nos sinais e só precisamos é de estar atentos aos sinais que o nosso organismo nos dá. E são exatamente esses, quando nós estamos privados de sono, quer em quantidade, quer em qualidade de sono, começamos a ter os tais sintomas. Um deles começa a ser logo a sonolência durante o dia. É suposto, quando dormimos bem, depois não precisamos andar a dormir ao longo do dia, porque digamos que carregamos a pilha e estamos capazes para enfrentar um novo dia. Ora, os doentes que têm ou privação de sono ou um sono de baixa qualidade acabam por ter necessidade de fazer cestas, de ir dormindo por períodos, depois dão por si até quererem fazer tarefas importantes, pessoais ou profissionais, e a adormecer no meio dessas tarefas. Olha, uma das mais preocupantes é quando adormecem a conduzir. Sem dúvida. Portanto, esses são sinais de alarme que devem logo fazer pensar o que é que se passa com o nosso sono, quando começamos a ter esses sinais. Mas há muitos outros. E eu gostava de chamar a atenção para alguns que às vezes podem não estar tão relacionados com o sono na cabeça da população geral, que são, por exemplo, o termos problemas de humor, o termos muita variabilidade no humor, o termos mais tendência à ansiedade, andarmos mais deprimidos, muitas vezes tem a ver com problemas de sono. Outra coisa é a disfunção sexual, porque durante o sono nós produzimos hormonas. É exatamente o período certo para ver uma remodelação orgânica. O sono, já agora fazer este parênteses, o sono é um momento em que estamos hiporresponsivos posterior, portanto não respondemos aos estímulos, regra geral, nem temperatura, nem som, nem cheiros, mas para dentro é um momento altamente produtivo, em que nós precisamente estamos em descanso posterior porque estamos voltados para dentro a reprogramar. Tudo cá dentro está a trabalhar. Exatamente, está tudo a reprogramar para que no dia seguinte possamos estar no nosso melhor. Estamos a reprogramar a parte cognitiva, de memória, de concentração, estamos a reprogramar a produção hormonal para que tudo funcione como deve, estamos a produzir uma série de citoquinas também que têm a ver com a homeostasia, o equilíbrio do meio interno e, portanto, é por isso que o sono é tão importante. E não dormirmos o suficiente, ou este sono ser fragmentado, ser um sono que não é profundo o suficiente, é muito superficial, pode trazer problemas a todo o nível. E aqui eu voltava aos sintomas. Tem a ver, por exemplo, a disfunção sexual. A impotência nos homens muitas vezes tem a ver com a baixa produção de testosterona que não se faz de forma adequada durante o sono porque o sono não é reparador ou porque não tem o tempo suficiente. Portanto, há uma série de coisas que dependem deste bom sono
Daí que devemos estar muito atentos àquilo que acontece com o nosso sono. O sono não é uma perda de tempo, Sem dúvida. é um ganho de vida e de saúde. E quando uma pessoa começa a reparar que de facto tem estes sintomas, seja a sonolência, seja a disfunção sexual, seja se calhar até bocejar mais vezes ao longo do dia, não sei, digo eu. O estar cansado, fatigado, não ter muita energia para nada, às vezes não ter iniciativa. Qual é que é o primeiro passo a fazer? A pessoa começa de facto a avaliar estes sintomas e pensa, ok, o que é que eu faço agora? O que faz, desde logo, é dar valor aos sintomas. O problema é que muitas vezes as pessoas vão se habituando paulatinamente aos sintomas, eles começam de uma forma mais fruste e, portanto, as pessoas vão se habituando aos sintomas e não chega àquele momento em que dão valor. Então, o que é que eu costumo dizer? Costumo dizer que de vez em quando pensem como é o seu sono agora e como era há um mês atrás e vejam se há alguma diferença. Questionem a quem dorme convosco, porque às vezes o próprio não dá conta de situações que podem acontecer durante o sono. Por exemplo, roncopatia, pausas respiratórias durante o sono, acordarem a meio do sono com falta de ar. Isto pode acontecer e o próprio não ter memória para estes eventos e quando acorda de manhã não se recorda. Portanto, não vai valorizar. É preciso perguntar a quem dorme connosco como é que é o nosso sono. E eu começava por dizer que, de facto, temos que dar valor a estas coisas de diferente que vão surgindo no nosso sono. Há pouco falávamos também dos smartwatches e todos os gadgets que já temos agora. Hoje em dia há uma grande febre, não é? Com isso e Há estamos uma todos muito a mesmo. querer saber quanto tempo é que tivemos no sono profundo, no sono REM, não é assim que se Sim, diz? no sono em que sonhamos, é o Rapid Eye Movement, sim. E eu diria, é mesmo uma febre, porque as pessoas passam, muitas delas, a ficar muito mais ansiosas com estes feedbacks que nos dão os gadgets, porque hoje não dormiu exatamente aquele valor que era suposto. E amanhã não vai ter não sei o que é exatamente igual ao que é suposto. Ora, todos nós temos uma variabilidade circadiana. E nós, no nosso dia a dia, não temos os dias todos iguais, não vamos ter as noites todas iguais. Portanto, ter uma noite que de repente tem um mau sinal, seja na quantidade de sono, seja na quantidade de sono REM ou de sono profundo ou o que seja, não é preocupante. O que é preocupante é quando esse padrão se instala. E eu já tenho na consulta, e partilhava com a Inês há pouco, é que eu já tenho na consulta pessoas que chegam só porque o seu relógio telefone mostrou que tem qualquer coisa e não tem nenhum sintoma. Portanto, eu diria, como em tudo, é preciso bom senso. E, de facto, não é por uma alteração que o relógio nos diz um dia que nós vamos a correr ao médico, mas é por um padrão que se instala e, sobretudo, por sintomas que vamos tendo. Porque o nosso organismo dá-nos sinais. Nós só precisamos de estar atentos a eles. E os sinais são estes que nós há pouco falávamos: o cansaço, a fadiga, a sonolência, a baixa rentabilidade no trabalho, os problemas do humor, a disfunção sexual. Todas essas coisas são coisas que nos devem pensar em talvez o meu sono não esteja a ser aquilo que deve ser. E então devem procurar um médico. Eu diria primeiro que sempre o primeiro médico a que se deve ir é o médico de família, que depois vai encaminhar para a vai especialidade. Exatamente, vai fazer uma pequena história clínica, perceber exatamente o que se passa e depois encaminhar para um especialista do sono. E que especialistas é que podem ser esses, doutora? A pneumologia, neurologia, psiquiatria, há vários, não é? Sim, sim. Não existe uma especialidade de medicina do sono, existe uma competência de medicina do sono. Não há um doutor do sono. Portanto, nós temos especialidades de base e depois dentro dessas especialidades há pessoas que gostam bastante desta área e acabam por adquirir a competência que depois é formalizada pela Ordem dos Médicos. E, portanto, podemos vir de base de várias especialidades diferentes. E, aliás, o sono tem problemas diferentes. Por exemplo, há os problemas respiratórios do sono, a patologia respiratória do sono. Eu diria, quando há suspeita de patologia respiratória do sono, a especialidade a que se deve ir é a pneumologia. Mas há problemas neurológicos do sono, por exemplo, epilepsia do sono. Provavelmente, onde se deve ir é a um neurologista com competência em medicina do sono.
Eventualmente também há as questões psiquiátricas do sono, que, grosso modo, a mais frequente é sem dúvida a insónia. Todos os especialistas ou médicos com competência em sono saberão tratar a insónia, mas há insónias que têm por trás problemas psiquiátricos, então provavelmente esses deveriam ir a uma especialidade que é a psiquiatria. Por isso é que o médico de família de início é importante, para triar qual é o problema que deverá estar aqui por trás, porque o número, a quantidade de patologias do sono é imensa. É uma lista imensa de patologias do sono e é preciso triar quais serão as patologias. Devo dizer-lhe que as mais frequentes são a insónia e a patologia respiratória do sono. E temos cada vez mais doentes com problemas respiratórios do sono. Para quem nos está a ouvir e se calhar não sabe logo a priori o que é a patologia respiratória do sono, tem a ver com as apneias, com o ressonar? Sim, a roncopatia só por si não constitui uma doença, é antes um sinal, mas é o barulho, de uma forma muito simplista, para nos entenderem bem, é o barulho que o ar faz a passar numa via respiratória que tem um calibre inferior ao que seria suposto. Okay. E muitas vezes é o passo inicial para depois se desenvolver a apneia do sono, porque a apneia já é um fecho, um colapso da via aérea onde não há passagem de ar. E quando nós falamos em síndrome da apneia do sono, é uma doença com uma quantidade de sinais e sintomas que advêm do colapso da via aérea intermitente que não permite a respiração contínua e vai ter muitos efeitos laterais, não só em termos de sintomas, vai trazer também muitas consequências e graves e diminui a sobrevida. Portanto, a esperança de vida também pode ser diminuída por apneia do sono. Falámos sobretudo da apneia obstrutiva do sono, que tem a ver com a obstrução, o colapso da via aérea. Mas existe um outro tipo de apneia, que é a apneia central do sono, e essa já tem a ver com o facto de não haver impulso cerebral, nosso centro respiratório não nos manda o impulso para respirarmos. Marta, quando chegamos ao médico, que tipo de exames é que existem para conseguirmos avaliar o que é que se está a passar durante o nosso sono? Há vários. Sim, sim, mas desde logo devemos fazer um estudo de sono. Se o nosso problema é o sono, temos que fazer um estudo de sono. Em que é que isso consiste? Existem outros exames, mas esse é um exame fundamental. Existem vários níveis de estudos de sono. Níveis de complexidade, que nos vão dar maior ou menor quantidade de informação. Eu vou começar, se calhar, de forma crescente em termos de complexidade de informação e de pormenor de informação que nos é dado pelos estudos de sono que se chamam polissonografias. Temos o nível 4, que é o nível mais básico, não serve para diagnóstico, que é apenas para vermos se a saturação de oxigênio durante a noite está normal, dentro dos parâmetros da normalidade ou não, e também a frequência cardíaca. Depois evoluímos para o nível 3, polissonografia nível 3. É uma polissonografia que tem sinais cardíacos e respiratórios. Muitos sinais a nível respiratório, de fluxo aéreo a nível da boca, do nariz, bandas torácica e abdominal para vermos o esforço que o doente está a fazer contra uma via aérea obstruída ou quase obstruída. Temos também um sensor de posição, um sensor de ronco, portanto já nos dá uma quantidade muito boa de informação e para doentes que têm alta probabilidade de síndrome da apneia do sono, a maior parte das vezes este exame é suficiente. Este exame é feito em casa, é muito mais económico do que um exame feito em laboratório. Depois passamos para a polissonografia nível 2, que também é feita no domicílio, mas já tem, além de todos os canais que descrevi atrás, tem eletroencefalograma. Portanto, já dá para termos mais informação, muito mais específica e, portanto, quando temos dúvidas na polissonografia nível 3, imagina alguém com muitos sintomas muito próprios de ter apneia do sono. E o nível 3 até nem nos dá nada de muito especial, devemos evoluir para outro nível. Depois do nível 2 temos o nível 1, que tem exatamente os mesmos canais que o nível 2,
mas é feito em laboratório, numa clínica, num hospital, com supervisão de um técnico especializado em sono. Como imagina, termos um espaço num hospital ou numa clínica e termos um técnico a noite toda a supervisionar, dá-nos uma informação que é por isso que nós chamamos a este exame o Gold Standard, dá-nos uma informação de ouro, é a informação mais específica, mais sensível que podemos ter em Mais relação ao detalhado, nosso não é? sono, exatamente, só que o problema é que é muito mais caro e consumidor de tempo. E então, se nós temos, nomeadamente em termos da apneia do sono, um volume cada vez maior de doentes com suspeita desta patologia, se nós usarmos para todos esse nível, nós vamos deixar muitos em lista de espera com problemas que podem vir a desenvolver-se como doença cardiovascular, acidentes de viação, AVCs, portanto uma série de coisas que põem em risco a vida do próprio e a vida da comunidade. Ou seja, nós temos que balancear o que faz sentido. E o que faz sentido, de facto, é quando temos uma altíssima probabilidade de patologia respiratória do sono, devemos começar pelo nível 3, para precisamente o nível 1 e o nível 2 ficar para aqueles para os quais precisamos de informação mais fina, porque a maioria dos doentes respiratórios do sono vão ser diagnosticados com aquele nível. Se tivermos dúvidas, temos que evoluir para níveis mais sofisticados, como é normal. Isto faz parte de uma gestão de recursos, uma gestão que seja justa para os doentes e que dê a informação necessária para cada doente nós podermos decidir o melhor tratamento para si. E quando se chega a esse diagnóstico, Marta, como é que nós percebemos, seja qual for o diagnóstico, qual é que é o melhor tratamento e se é de facto realista para a pessoa conseguir executar e conseguir passar a dormir melhor? Sim, existem vários tratamentos, depende de qual é a patologia encontrada e mesmo para cada patologia, por exemplo, para o síndrome da apneia obstrutiva do sono, o mais eficaz é dormir com um suporte ventilatório, que vai fazer aquilo que a nossa via aérea não está a ser capaz de fazer, que é manter sempre a patência da via aérea para que haja um fluxo de ar contínuo. E, portanto, havendo os colapsos, o que é que vai haver? Não há entrada de ar, há baixas de oxigênio a nível da circulação sistémica e há subidas de dióxido de carbono, porque ele não é expelido. Portanto, para ajudar essa respiração, nós devemos prescrever um suporte ventilatório. Mas cada vez há mais a noção de que a terapêutica pode ser multimodal, ou seja, imagine, um doente que tem síndrome da apneia obstrutiva do sono, mas ao mesmo tempo tem uma retrognatia ou uma micrognatia. Nós podemos fazer um dispositivo de avanço da mandíbula que fica dentro da boca, da orofaringe, e avança a mandíbula uns milímetros para ganharmos espaço precisamente na via aérea ao nível da hipofaringe. Portanto, este pode ser um tratamento conjuntamente com a ventilação e assim já não precisamos de pressões tão elevadas, o que já é muito mais fácil de tolerar pelo nosso doente. No fundo há soluções, não é? Há várias Há soluções e, sobretudo, há a solução de várias soluções conjuntas. Quando uma só ou não é tão bem tolerada ou não consegue fazer o trabalho todo, melhorar a totalidade do problema, podemos juntar várias terapêuticas, várias modalidades que vão, de facto, resolver o máximo possível o problema que temos à frente. Marta, para terminarmos, gostava muito que partilhasse comigo e com todos aqueles que nos estão a ouvir nesta altura uma dica que acho fundamental para nós conseguirmos dormir melhor e ter mais energia ao longo do dia. Eu começava por dizer dar valor ao sono. O sono é fundamental à vida, é fundamental para a nossa saúde. Portanto, temos que dar valor àquilo que acontece com o sono. Mas, para ser mais prática, gostava de deixar algumas dicas, nomeadamente quando vamos dormir, um tempo antes, pelo menos 1 hora antes, baixarmos as luzes da nossa casa, baixarmos o som daquilo que estamos a ouvir, seja a televisão, seja a rádio. Não vamos ter discussões em família sobre coisas importantíssimas, essas coisas fazem-se umas horas antes de irmos dormir, não imediatamente antes, porque senão vamos estar muito alterados e para irmos dormir vai ser difícil. Devemos, de facto, ter algum tempo para ir relaxando.
e ir tornando o nosso sono mais passível de entrar e não termos insónia inicial. Depois há outras coisas muito importantes, que é não tomar café. Muitas vezes os doentes até me dizem, mas eu sempre tomei café ao jantar e durmo muito bem. É uma ideia falsa, é um falso bem este sono. É uma ilusão. É exatamente isso, porque a pessoa acha que dormiu bem porque acorda à mesma hora. O que acontece é que a arquitetura do sono foi alterada e já não tem a mesma proporção de sono profundo nem a mesma proporção de sono REM. E nós temos que ter uma percentagem X de sono REM, de sono profundo, de sono superficial, porque senão o sono não é reparador e não se fazem os processos internos que precisamos. Portanto, café à noite não, chá preto à noite não. E finalmente uma coisa muito importante e que hoje em dia é difícil fazer é não estarmos expostos à lumínica, aos ecrãs. Eu diria pelo menos 1 hora antes, mas o adequado são 2 horas antes de deitarmos. É tão difícil não irmos ao nosso mail, ver alguma coisa antes de deitar, mas disciplinemo-nos. Vamos ao mail até logo a seguir ao jantar. E é para o nosso bem. Exatamente. É para depois podermos responder muito melhor aos mails logo de manhã, porque dormimos bem, estamos cognitivamente muito mais capazes do que se estivermos à noite a responder mails e depois o nosso sono não vai ser tão adequado e no dia seguinte vamos nos ressentir, não há dúvida. Marta, muito obrigada. Obrigada eu, foi obrigada um gosto mesmo. Obrigada, e este foi então o Sintonize o Seu Sono e já sabe, pode encontrar estas conversas em podcast e também em rr.pt. Sintonize o seu sono. Como dormir melhor e viver com mais energia. Um podcast da Renascença em parceria com a Linde Saúde.